Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, né, e a todos os anjos guardiões, né. Esse papo de domingo, o objetivo dele é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, né. Eu peço aqueles que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço vibrações possíveis de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, compaixão, misericórdia, fraternidade e amor nos seus corações, né? Eu peço a cura de todos os enfermos, né? Eu peço aqueles que estão passando necessidade, eu peço que supere as suas necessidades o mais rápido possível, com êxito e prosperidade nas suas vidas. Peço paz lá para a Venezuela, né? Que teve eleição, mas está tendo conflito, né? Lá ainda, muita paz, compreensão, entendimento e respeito, né, entre eles lá. Peço paz para os Estados Unidos também, que vai ter eleição. Peço paz, respeito e compreensão para todos lá, né. Peço para o Brasil também, que vai ter eleição esse ano. Peço muita paz, compreensão, entendimento e respeito, né. Peço paz, né, para todos os países que vai ter eleição esse ano. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz para todos ali do Oriente Médio, né? E paz ali para o conflito que está tendo lá, né? Então eu peço paz para todos os países, eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O papo de domingo de hoje é sobre a prova da riqueza e da miséria, né? Nesse livro aqui, é o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, ele no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, ele fala dessa prova, né? Então, o que acontece? Toda pessoa que vive hoje na riqueza, ela foi um pobre, né? E aquela pessoa que ela vive na miséria, ela viveu na riqueza, né? Então, o que acontece? Então, isso é provas, né? Então, todos nós já tivemos essa riqueza e já passamos por essa miséria, né? Por quê? Aí a gente tem que fazer uma pequena diferença entre pobreza e ser miserável. Porque Jesus, ele nasceu na pobreza, mas não foi miserável, né? Então essa que é a diferença, né? Mas eu acho que ainda a pior prova é a prova da riqueza. Por quê? Porque tudo que nós passamos aqui, porque estamos falando de prova, nós temos instrumentos. Então Deus dá esses instrumentos para a gente trabalhar o nosso processo evolutivo. Quem é rico, o que ele vai ter em mãos para trabalhar o seu processo evolutivo? Os bens materiais, né? E aí, como ele está preso, né, ele vai ficar na prisão desses bens materiais e nos desejos mundanos do materialismo, né? E é complicado dele. Então a tendência dele usar a avareza é muito grande. Como aqui nós falamos e sabemos, né,
do problema, até no próprio capítulo 16, entre o senhor, né, de bens materiais e o Lázaro. Ele não dava nada, comia lá, e o Lázaro vivia uma vida miserável catando migalhas do chão para comer. E ele poderia dar esse prato de comida para o Lázaro. Mas o que acontece? Então, quem está ali nessa riqueza, nessa prisão dos bens materiais, vai se tornar avarento, vai usar a avareza, né? E aí vai ter essa consequência futura da encarnação futura, né? Que vai, dependendo da avareza dele, ele vai ser um miserável, né? Então, a riqueza é isso. Nós pegamos algumas exceções daqueles que têm a riqueza, mas não está preso não está preso a esses bens materiais. Então, são aqueles ricos que pegam a sua riqueza, sabe que tem que fazer todo o seu trabalho, se ele tem condições de dar emprego, ele vai dar emprego, né? Ele vai fazer esse investimento, ele vai procurar ser misericordioso com os próximos. Então, ele vai pegar uma grande parte do valor que ele tem, ajudar. Então, ele não vai ter mais aquela concepção de só ter e não ser, né? Então, ele vai mudando essa concepção dele, mas a maioria dos ricos não tem essa concepção. Só quer ter, deixar para herdeiro, né? Comprar, mudar de carro, fazer investimento, só isso. E não faz naquele próximo, não vê igual como via esse senhor em um Lázaro. Então, você vê uma pessoa morando na rua e você não faz nada e tem recurso para aquele grupo ali. Então, é nesse contexto, né, a questão da riqueza, o problema que ela traz para cada um. E a vida miserável, né, de cada um, a miséria, ela está realmente relacionada à questão da riqueza, do que ele foi no passado, porque existe uma causa e efeito aqui, né? Então, o efeito ele é relacionado à causa, né? E aí que é o problema todo. Outro fato também que tem que ser entendido, que aí o mundo ele sai fora desse tom, é que as pessoas acham, né, que a questão ela entre a riqueza e a miséria, a questão é política, mas não é política. E a questão ela não é social, ela é espiritual. Se a gente trabalha, veja bem, se o setor da riqueza, né, trabalha bem as leis de Deus, que Deus não é contra a riqueza, senão Deus não dava essa riqueza. Se ele trabalha bem essa riqueza, tá? Ele não gasta à toa com bobagem, não vai só comprar roupa para ele, não vai só comprar uma opção de sapato que ele não vai usar, bolsas que ele não vai usar, né? Se ele ajuda sempre o próximo, então ele faz uma coisa consciente do que ele tem, valoriza o que ele tem. É uma questão, ele está trabalhando o quê? As leis de Deus. As leis de Deus não é material, elas são espiritual. Então, se a gente trabalha, ou se o rico trabalha esse conceito, né, ele na próxima encarnação, e essa maioria, não vai ser miserável. Então a questão aqui, ela não é social, ela sim é espiritual. Porque aquele miserável de hoje, né, foi ontem um senhor rico que usou a avareza, né? Então a questão não é social, a questão ela é espiritual. Então, se eu trabalho, né, a espiritualidade, que é respeitando as leis de Deus, a tendência é que eu não seja miserável. Um exemplo que eu citei agora. Jesus, ele nasceu na pobreza e não foi miserável. Quantas pessoas ele curou? E não cobrava nada, né? Quantas pessoas ele ajudou? Várias pessoas.
Hoje ele tem bilhões de discípulos, né, trabalhando o cristianismo, né, trabalhando o evangelho, né? Então é nesse contexto que eu trouxe essa informação. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema. No próximo papo de domingo, às vezes um espírito endividado pode ter problema de relacionamento. Então vamos entender isso rapidamente. Uma pessoa, como eu estou falando aqui sempre de causa e efeito. Então, se eu pratiquei causas muito erradas, tá? Eu vou ter um efeito. Então, eu vou ter resgatar aquele problema meu, né? Teve um espírito no período lá da guilhotina, né? Que trabalhou com Robespierre, né? Lá na França. Ele cortou muito pescoço, né? Foi um carrasco, cortou muito pescoço. Então, nessa encarnação, ele veio resgatar. E aí, ele não conseguiu ter nenhum relacionamento, porque ele ia trazer muito problema, porque ele estava resgatando esses erros, porque ele matou muita pessoa, né? Na guilhotina, na França. Ele estava resgatando esses erros, né? Aí tinha uma moça interessada nele, e aí foi falado para essa moça: olha, você não vai poder casar com ele, porque você vai ter muito sofrimento. Aí no final, os dois já idosos, bem avançada, ele se conhece e ela fica doente e ele cuida dela, né? Então, o problema todo às vezes, num relacionamento, pode ser as dívidas. A pessoa cheia de problemas, cheia de obsessores em cima deles, cobrando aquele problema dele, ele não consegue se relacionar com ninguém. Ele não consegue ter um relacionamento amoroso, né? Que eu não estou nem colocando aqui também, que a gente tem um outro problema também. Dos súbicos, íncubos e súcubos, né? Por quê? São obsessores. O homem ou a mulher faz tem essa história de falar que o amor é para sempre. O amor não é para sempre. Aí faz lá uma jura eterna. Então eles vão ficar para sempre juntos. Beleza. Aí vão os dois para o mundo espiritual. Aí, se o espírito da mulher encarna e o outro fica, ela esquece esse acordo. E aí o espírito que está lá não esquece. Então, como eles fizeram um trato, ele fica cobrando, não deixa essa mulher ter nenhum relacionamento, né? E aí ele se torna o quê? Um obsessor dela, porque ele não deixa. Ela fica noiva. Eu tenho sido um caso aí de uma mulher que ficou noiva 18 vezes, e depois que ela descobriu que ela tinha um obsessor, que ela passou por desobsessão, aí depois que foi feita a desobsessão nela, que ela conseguiu noivar e conseguiu casar, né? Então é nesse contexto também que isso ocorre. Essa dívida que a pessoa fez lá, então ela está muito endividada, ou às vezes é o homem, não consegue ter nenhum relacionamento porque o espírito daquela mulher não deixa, né? Então o espírito muito endividado, ele pode ter problema de relacionamento. Aquela pessoa que não dá certo com ninguém, tem dois fatores aí. A dívida dele é grande, que os obsessores vão perturbar e não deixar ele ter relacionamento com ninguém, ou é um obsessor de trato feito em vidas passadas, de amor para sempre, amor eterno. E o amor não é eterno, né? Hoje eu estou hoje encarnado como Jailson. Na encarnação passada eu fui encarnado com outro nome, né? E aí por aí vai. E as pessoas encarnam dessa forma para evoluir, né? Então falar desse amor eterno não existe. E aí esse amor eterno, que quando se faz essa jura, vai ter problema no futuro, porque um ou outro vai cobrar, e aí, né, vai ter problemas, e as pessoas não vão entender isso. Então é nesse contexto que eu vou trazer essa informação. Às vezes o espírito endividado tem problema em relacionamento.
Então eu não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.